falar sobre o fogo de Deus, Davi. Tem uma musiquinha conhecida de um cantor que é assim: fogo consumidor, vem arder em nós, vem acender a chama. Olha só. Fogo de Deus, cara. Fogo consumidor vem arder em nós, é isso mesmo? Então, será que houve um estudo teológico em cima da letra? Acho que não, hein? Não sei, é uma boa pergunta. Quando eu era menino, o meu pai cantava no coral, na igreja onde eu comecei também a ser cristão, né? E o coral tinha uma música chamada Manda Fogo. E não vou cantar a música aqui, não me atrevo como você a cantar, mas eu vou aqui citar as frases da música, mais ou menos assim: manda fogo, Senhor, manda, quero sentir teu poder, manda fogo, Senhor, manda, faz o coração arder, manda fogo, Senhor, manda, o fogo que Moisés via, o fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia. Então, o pessoal gostava de fogo, manda fogo, fogo. E tinha uma hora que o coral ficava fazendo o loop do refrão, repetindo, né? Fogo, 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 fogo. E a galera ia à loucura. Por alguma razão histórica, que a gente não vai abordar hoje aqui, podemos até falar disso em outro momento, a ideia de fogo ficou associada a poder, principalmente Sim. no que diz respeito às igrejas pentecostais. Então, quando o cara fala de fogo, Deus vai mandar fogo, revestido de fogo, é porque alguém, em algum momento histórico, que a gente não vai abordar aqui agora, pegou lá o texto de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito de Deus desce sobre a igreja primitiva, e ali tem uma expressão, né, utilizada pelo autor, que é Lucas, ele se refere a línguas repartidas como de fogo, como fogo. Como de fogo. E a partir daí, pronto. Couro comeu, pau quebrou, casa de noca, nunca mais se falou de outra coisa, fogo, fogo cuspindo fogo, cheio de fogo. Tudo que é vinculado a uma ação do Espírito Santo tem a ver com fogo, né? Isso. Então, logo uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de fogo. Uma igreja viva, né? Uma igreja viva, é avivada. igreja... O avivamento é muito fogo, exatamente. Viva, poderosa, né? Tem a ver com poder, né? Tem a ver com poder, com autoridade espiritual. E aí, junto com essa ideia do fogo lá de Atos, tem o texto, que é o texto que a gente vai ler agora, de Mateus, que o Davi vai ler para a gente, quando João Batista, o nosso personagem, estamos falando dele já há 2 semanas, João Batista vai dizer a frase emblemática que ecoa através dos séculos, né? Eu vos batizo com água, mas virá depois de mim aquele que vos batizará com fogo. Aí pronto, juntou a fome com a vontade de comer. Os pentecostais disseram, é isso que João estava dizendo. Que esse batismo de fogo nada mais é do que um poder novo, uma graça nova, uma unção nova, um revestimento novo, um dom novo, uma glória nova, e a igreja então vai sacudir, vai abalar, como diz a outra canção, né? Vai sacudir, vai abalar, vai estremecer o tempo, vai acontecer, tal. Bom, dito isso, a nossa função aqui, estudando a Bíblia, é dizer apenas o que a Bíblia diz e aprender com ela. E aí, antes de Davi ler o texto, eu quero dizer para você que está nos assistindo, ao vivo ou depois, que para estudar a palavra de Deus, nós precisamos primeiro encher o nosso coração de humildade. É necessário, ao estudar a Bíblia, admitir que nós temos dificuldade em compreender alguns assuntos e também admitir que a palavra de Deus é a verdade e o que a gente sabe pode não ser verdade. Então, vamos estudar para entender o que João Batista estava ensinando. Antes de você ler, Davi, deixa eu dar boa noite aqui para Ana Lúcia, boa noite para o seu Roberto, especialista nesse assunto de fogo, a Dona Marilda, boa noite para a Dona Marilda, Marildinha, Rosa, Sheila, boa noite para essa galera que já está conectada e para todos os nossos amigos e amigas da Verdade e Graça. Sim. Boa noite a todos que estão aí já assistindo e aqueles que vão assistir póstume, né?
Aula do além, aula do além. Vai lá, Davi, lê pra gente. Vamos lá. Mateus 3, de 1 a 12. Mateus capítulo 3, a partir do verso 1. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, Você está sem som, Davi. Está sem som. Está sem som, Davi. Boa noite, Lucilene. Você está sem som, Davi. Está sem som. Sem som. Isso. Deu treta aí no seu microfone. Oi, voltei? Oi, voltou. Agora vai. Só não estou te escutando, peraí. Mas eu estou te ouvindo. Voltei. Estou te ouvindo. Ah, agora foi, beleza. Então vai. Vamos de novo. Vai. Onde eu... Mateus. Não, lê de novo aí, lê do versículo 1 em diante. Não, beleza. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de todas as Judéias, de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raças de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que demonstre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhe digo que desta pedra Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortado e lançado ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E traz a pá a sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Isso, pois é. Então vamos partir desse texto, que é o texto famoso aí de João Batista. Vamos estudar a partir dele para tentar compreender melhor o que a passagem vai nos ensinar. Bom, a primeira coisa que nós temos que nos lembrar da aula passada, para quem não assistiu e para quem assistiu poder, né, retomar, é que João Batista tem uma mensagem muito clara. Na aula passada a gente chamou isso de escatologia de João Batista, sim, ou de teologia de João Batista. João Batista tem uma leitura sobre Deus, ele tem um entendimento claro sobre Deus, né, e ele tem um entendimento claro sobre o que Deus está fazendo. Está escrito no texto, está claro pela maneira como ele fala, e está claro também como o texto se confirma. A gente já falou sobre isso na aula anterior, como a vinda de João Batista é a confirmação de algumas coisas que Deus havia dito. Então, João Batista não tem dúvida, né, Davi? Ele tem certeza que é o momento do juízo de Deus. O juízo se aproxima. Então, na cabeça dele, do profeta João Batista, que ainda é um homem do Antigo Testamento andando no Novo Testamento, na cabeça dele, esse é o momento em que estão se cumprindo os textos de Isaías, capítulo 2:2, Miqueias, capítulo 4:1, e passagens que depois serão repetidas por João e Pedro, lá na frente. Ou seja, o momento do juízo. Deus vai salvar, redimir, preservar os que se arrependem,
e, ao mesmo tempo, vai destruir definitivamente os que não se arrependeram. E é bom a gente sempre lembrar o contexto histórico, porque Israel, né, foi muitas vezes castigado por Deus no Antigo Testamento por não ter cumprido a lei, por ter quebrado o pacto. Depois foi levado cativo para a Babilônia, num juízo muito poderoso, muito forte. E ao retornar da Babilônia, o que se espera? Que esse povo volte quebrantado, humilde, livre. Mas agora a gente vê Israel novamente envolvido com o Império Romano, né, politicamente corrompido, maltratando o pobre, a viúva, o necessitado. Então, Israel dá sinais, como nação, como povo, de que é um país, de que é um grupo, de que é um rebanho que não tem arrependimento. Então, João Batista não tem dúvida que esse é o momento do juízo. E ele tem cara de profeta de juízo, né, Davi? Aqueles caras que ficam andando na rua com um cartazinho, né? Todo descabelado, todo sujo. O fim se aproxima. Então, o que João Batista fez? Ele pregou o juízo, dizendo que Deus estava se preparando para passar o cerol lá naquele momento, e nessa circunstância ele começou a promover um ritual que ficou conhecido como batismo de arrependimento. Levava a turma lá para o deserto para que, publicamente, cada um pudesse confessar os seus pecados para ter remissão, né? Mudar a maneira de agir, de se comportar para refletir o caráter de Deus, rejeitar o comportamento pervertido do Império Romano, porque ele vai dizer, né, você que é soldado, conforme-se com o seu salário, você que é publicano, pare de pedir suborno. Então, o que João Batista está propondo? Uma mudança prática, moral, que mostre com clareza que houve arrependimento, preparando o coração das pessoas para o juízo que se aproxima. Isso tudo a gente falou na aula passada, né, Davi? Sim. Pois é, ele veio se preparando aí para o juízo que se aproxima. Então, a presença de João Batista, nesse sentido, ela é aterrorizante, né? Ela é desesperadora, porque João Batista ali, no meio da galera, significa o quê? Que o juízo se aproxima e quem não se arrepender vai experimentar aí a dureza do juízo divino. Então, ele fala. E é legal no texto que você leu a citação aos religiosos da época, os fariseus, saduceus, a galera do Sinédrio, porque diante do discurso terrível de juízo dele, os religiosos também foram lá para participar desse movimento. E João Batista não aceita, ele diz, quem foi que ensinou vocês a fugir, a escapar? Raça de víboras, né? Ele chama os caras de descendência da serpente. Também falamos sobre isso na aula passada. Lembrou, sim, Davi? Beleza. Muito assunto, né, cara? Foi bastante. Pois é, assunto aberto. Bom, do que é preciso se arrepender? Já que ele está falando de arrependimento, arrependam-se. Arrepender de quê, na verdade? Então, a Bíblia vai nos ensinar que o arrependimento que João Batista prega tem a ver com o pacto que foi quebrado. O povo de Israel tinha um pacto com Deus. Esse pacto está descrito na lei. A lei foi quebrada, o povo se revoltou contra o Criador e virou idólatra, se corrompeu moralmente. Então, esse pacto foi quebrado. Inclusive, lá no livro de Êxodo, quando o povo de Israel sai do Egito e se encontra com Deus no Monte Sinai, o que acontece lá? Depois que Moisés dá a lei toda, entrega a lei, propõe a aliança, o povo de Israel grita em alta voz, tudo o que o Senhor disser, nós faremos. Sim. Igual os crentes que vão para a igreja todo domingo, não, Senhor, essa semana vai ser diferente. Não é assim que os caras falam? Eu não sei, sim, como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como você veio até este lugar, mas prepare-se, porque esta semana será diferente. E aí fazem um monte de promessas, né? Os pregadores fazem apelo, as pessoas vão à frente, quando na Bíblia, na verdade,
Deus nunca nos pede promessa de nada, né? Só pede que a gente tenha uma vida digna, né, e consistente. Então, o pacto foi quebrado, e essa quebra de pacto, na verdade, ela demonstra uma clara ruptura entre a criatura e o Criador. A criatura não quer se submeter à vontade do Criador, que está revelada ali na lei de Moisés, e é isso que João Batista está pregando: arrependimento, arrependimento, arrependimento. E João Batista só faz declaração dura, né, Davi? Sim, sim. E esses pactos que você está falando, né, Leclerc, verdade, esse pacto que você está mencionando tem a ver com as alianças que Deus faz, né, com o seu povo, né, a aliança lá com Adão, depois com Noé, depois com Moisés, né, com Davi. É sempre realmente, como você falou na última aula, né, Deus se aproximando do homem, né, e o homem sempre fazendo aquele juramento assim: não, estamos juntos, vamos. Desta vez vai. Eu vou conseguir cumprir a minha parte da aliança, do pacto, né? E esse pacto sempre sendo quebrado e aumentando cada vez mais essa ruptura, né? Verdade, verdade. Agora, uma coisa que a gente falou também na aula passada, que é importante relembrar, é que tanto João Batista como muitos hebreus tinham a expectativa de que o Messias, o enviado de Deus para executar o juízo, seria um grande rei, um grande imperador, um grande general, ou uma pessoa muito poderosa que viria para passar o rodo. Ninguém esperava, nem o próprio João Batista, a gente vai falar sobre isso num outro momento, que o grande mensageiro de Deus, o Messias de Deus, viria para morrer na cruz. Isso foi uma grande frustração, porque existe na cabeça de João Batista, na cabeça dos hebreus, e infelizmente também na cabeça de muitos crentes hoje, a ideia de que o plano redentor está associado à glória de Israel, porque Israel, né, é o rebanho de Deus, porque Israel é a videira de Deus, porque Israel é a porta que Deus usou para que o mundo tenha acesso. Então, os hebreus tinham essa expectativa, e tem muitos crentes aí que têm essa expectativa hoje. Irmãos, vamos orar por Israel, porque se Israel tiver paz, nós teremos paz. Né? Muita gente ensina isso hoje ainda. Mas quando Jesus vem, aqui no livro de João, que é o nosso estudo, Jesus vai dizer: vocês acham que Israel é a porta? Eu sou a porta. Vocês acham que Israel é a videira? Eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus traz para ele essa autoridade e mostra que o plano redentor não é um plano nacional, não é um plano sociológico. O plano redentor é um plano transcendente, tem a ver com a cruz, tem a ver com o sangue, tem a ver com o perdão, tem a ver com a vida eterna, que é o texto de Isaías, que vai se cumprir na vida de Jesus. Depois, João Batista vai nos ensinar, com as suas próprias palavras, que ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Isso também é bom, porque mostra que ele foi um super profeta, mas ele não é Deus, né, meu amigo? Ele também é limitado. Sim. É um ser humano, né, que tem suas dúvidas também. Exatamente, exatamente. Vamos nos concentrar, então, agora, depois de todo esse repeteco aí que eu fiz, né, parece até coisa de novela, né? No capítulo de ontem nós vimos tal. Agora ou vamos... na série, né? A série é assim. Isso mesmo. Vamos nos concentrar agora, então, na frase, né, antológica de João Batista, né, quando ele fala sobre o fogo de Deus. E aí algum irmão aqui presente diria: oh, glória, o fogo de Deus. Ele recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo. Se você é um estudante dedicado, concentrado e humilde, só de ler essa frase você tem que ficar desconfiado. Tem alguma coisa errada. O fogo que João Batista narra, tem uma função, né? Tem uma função que está clara neste versículo. Sim. Né? O que João Batista está dizendo? Que a vinda do Messias ela é essencial para separar o trigo da palha. Sim. Tá vendo? A gente não fala isso? O joio do trigo?
Vamos ver quem é joio e quem é trigo. O que significa essa expressão, Davi? Joio e trigo. Vamos separar o joio do trigo. O que significa? Então, na visão de muita gente, né, o joio é aqueles ímpios, né, chamado de ímpios, e o trigo seria o povo de Deus, né? Exatamente. E quando você pensa numa plantação de trigo, o joio cresce junto com o trigo e, a olhos nus, né, olhando de longe, assim, sem um exame mais correto, mais específico, você não consegue distinguir o que é joio e o que é trigo. Ou seja, no meio do povo de Deus, no meio da obra de Deus, você tem joio e tem trigo. Sim. E nós, que somos cristãos, nós não conseguimos distinguir, até porque não temos essa capacidade de julgar corações. Nós não sabemos quem são. Mas Deus sabe. E Deus pode e tem autoridade para separar o joio do trigo. Vamos imaginar que o Messias que vem, o Salvador, é um grande fazendeiro e tem uma grande plantação de trigo, né? Que é um exemplo bem comum na Bíblia. Né? Jesus fala assim, como é que ele diz? Orem ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Né? Ele compara a obra de Deus, o reino de Deus, a uma grande fazenda, né? Plantação, a uma grande plantação. E ele fala assim, os campos estão brancos, ou seja, estão prontos para a colheita. Mas quem que vai colher? É o próprio Messias. E aí, o bacana desse versículo é que a Bíblia diz que o Messias vai pegar o trigo e vai guardar no seu armazém. O que não for trigo, vai acontecer o quê, Davi? Fogo nele. Fogo, fogo. Manda fogo. Taca fogo. Bom, então não pode ser uma coisa boa, concorda? Porque se receber fogo fosse uma coisa boa, nós também estaríamos recolhidos no celeiro de Deus. Mas parece que o fogo não vai ser direcionado para o celeiro. O fogo vai ser direcionado para a palha, para queimar. Isso é importante. Né? Você que está nos assistindo aqui, é importante você saber que na Bíblia não existe nenhuma associação entre os conceitos fogo e poder de Deus. Porque todas as vezes que Deus realiza um ato poderoso, um ato de poder, ele faz isso através da sua palavra. Sim. Todas as vezes que Deus vai reprovar, repreender, trazer juízo, ele derrama fogo. Foi assim sobre Sodoma e Gomorra. Foi assim nas pragas do Egito. Foi assim com relação ao altar e os profetas de Baal. E o fogo no altar, também relacionado ao tabernáculo, ao sacrifício, O ritual, né? O ritual é o fogo que consome o animal, a oferta que é dada para perdão dos pecados. É um fogo consumidor, não tem poder. Poder sempre está associado à palavra. Deus fala e alguma coisa acontece. Essa diferença é importante, né, Davi? Porque tem muita gente aí pedindo, Senhor, derrama o teu fogo sobre mim. Sim, achando que como você falou, né, o poder estivesse no fogo e não na palavra, né? Então é mais fácil falar assim, libera aquela palavra para mim. Exatamente. Tem até uma música antiga da Osana Music, não sei se você lembra, né? Santo Espírito, vem sobre mim, derrama teu fogo. Aí fica lá, teu fogo, teu fogo, teu fogo, teu fogo, teu fogo. A honra, a glória, a força a ti. Né? Aí chama a Trindade e taca fogo, pede fogo. Taca fogo. Tem aquele também da noiva, né? Como é que é? Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua noiva, vem me incendiar. Senhor, não canta isso não. Você sabe que eu sempre tive o sonho de fazer um clipe dessa música,
pegar uma mulher vestida de noiva correndo assim, com o cara com aquele Molotov, né? Aquele aparelho incendiário, jogando fogo nela, ela correndo, gritando, e a gente cantando, incendeia, Senhor, a tua noiva, o cara tacando fogo assim. Uma cena grotesca. Ai, meu Deus. Brincadeiras à parte, o que significa esse ensinamento de João Batista? Primeiro, ele vai dizer que esse fogo ele é inextinguível. Que significa o quê, Davi? Que não se pode apagar. Isso. Não vai apagar. Ou seja, o que João está dizendo com isso? Que essa decisão de Deus agora, última, ela não tem volta. Sim. Isso é importante, né? Teve volta do Egito, teve volta dos medianitas, teve volta dos assírios, teve volta da Babilônia, sempre teve uma segunda chance, né? Sempre teve, mas agora João Batista está dizendo que esse fogo ele é inextinguível, é uma decisão só. Isso vai nos lembrar um tema sobre pecado imperdoável, né, Davi? Quando Jesus fala assim, aquele que pecar contra o Espírito Santo não terá perdão. Então, preparem-se para o vídeo aí que vai chegar logo, logo, eu e o Luiz Pires falando sobre pecado imperdoável. Vai abalar as redes sociais. Esse fogo não vai apagar, tá vendo? Esse fogo não apaga. João Batista diz que vem alguém mais poderoso do que ele. Sim. É importante a beça, né? E a gente leu isso em Mateus, né? E Lucas aí, ele está corroborando aí também. Exatamente. Depois de mim vem um que é maior do que eu. Quem que pode ser maior do que João Batista? João Batista é o cara, é o terror. Quem que é maior do que ele? Mas ele diz, vem um que é maior do que eu. Depois ele diz, esse que vem depois de mim tá com o machado na mão. Aí, de novo, o filme de terror, Davi. Um cara incendiário correndo com o machado. Ou seja, ele vai... está posto o machado à raiz da árvore. Se você arranca uma árvore pela raiz, você está fazendo o que com a árvore, Davi? Matando ela. Então, mais uma vez, uma comparação que demonstra que é uma decisão definitiva de Deus. De juízo, né? É uma coisa que nunca aconteceu. Né? Porque se você pegar lá, por exemplo, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o que diz o texto? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e abandonar os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Sararei a sua terra. Então, esse versículo de Crônicas 7,14, ele demonstra o quê? Que há um movimento divino de misericórdia. Sim. Né? Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Lembra-te, Senhor, das promessas que fizeste aos nossos pais. Ou o texto de Jeremias, até falamos sobre isso domingo, não foi, Davi? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, sempre havia essa ideia de que não ia ter consumo, não ia ter. Mas agora, João Batista está vindo com uma mensagem apocalíptica, terrível, que é o seguinte: chegamos no fim. Por isso que é o tempo do fim, né? Sim. E aí ele vai dizer o seguinte: ele vem com a pá para limpar a era. Vai passar o céu. Não, João Batista, ele primeiro fala claro, e depois ele ainda usa dois sentidos figurados, né, para dizer o seguinte: ó, é importante, o negócio que vai acontecer é sério, né? Porque ele primeiro fala, ó, vai vir alguém mais poderoso do que eu. Depois ele fala, no machado tá ali, ó, na ponta da árvore ali, ó, que ele vai vir para cortar. Depois fala, meu irmão, ele tá com a pá aí, ó, para limpar a eira. É grave, está dizendo que é grave. E principalmente, Davi, acho que o que todo mundo precisa entender ao estudar essa lição é que o que o Messias vai fazer é grave
e, sobretudo, é definitivo, não tem volta. É uma vez só, não tem mais solução para isso. Não, e você também entende João que Batista é um ciclo, né, Leclerc? encerra com a frase pior ainda. Se você achava que não podia piorar... Leclerc? Fala, Davi. Acho que o Davi deu uma travada lá. Oi, Voltou? tá aqui. Voltei. Então fala. Não, então, você percebe que quando tem esse olhar ali, esse olhar, como você falou, de agricultor, quem vai fazer a seara, né? É sempre o final, né? O final, assim, ó, primeiro você planta, depois cresce, depois tu vem e colhe, né? Ó, o machado está à árvore, ou seja, ali não vai ter volta, né? A pale vai limpar a eira. Ninguém vai escapar, foi o que você botou aí no ponto 4, né? Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Não escapa ninguém. Isso é muito bacana. Não escapa ninguém. E ele está em que momento ele está falando desse assunto? Que culto é esse que ele está pregando? Que culto é esse? É o momento em que ele está batizando. A Bíblia diz que ele batizava no deserto, os caras saíam da cidade, iam até o deserto para ouvir o que ele falava, e enquanto ele batizava, ele mandava ver, só falava. Então, é uma coisa assim aterrorizante. Isso. Então, esse primeiro texto, que é o texto de Isaías, ele fala o quê? Que o fogo de Deus ele tem uma função. E essa função é de purificação. Você vê que Isaías, ele vê Deus no seu trono, ele se sente muito humilhado diante de Deus, ele acha que é o fogo sendo usado para purificação. Que Deus toca na boca dele, né? Isaías não recebeu. Isso, ele não recebeu o poder, né? Ele recebeu fogo para ser purificado. Agora vamos ler o outro aí, Davi. Vamos ler Zacarias 13:9. O texto de Zacarias está dizendo o quê? Que a salvação, os crentes, os servos de Deus que serão salvos eternamente, serão salvos pela purificação através do fogo. O fogo é uma ferramenta de Deus para purificar o seu povo, refinar, igual metal precioso. Vamos ler Malaquias 3:3. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas como justiça. Então, qual é a ação do Messias? É uma ação purificadora. É exatamente o que João Batista está pregando. Você vê que em momento nenhum o cara vai colocar poder sobre as pessoas com fogo, e o fogo parece até vai virar um super-herói, nada disso. O fogo vem para purificar. E aí, se você pega um metal, por exemplo, né, Davi? Prata, ouro. Oi, tô aqui. Leclerc? Opa! Tá me ouvindo? Ouvi. Aí você perguntou, aí pega um metal lá, ouro e prata, né? Eles fazem um processo de limpeza, né? Para poder deixar bem puro no fogo, né? Eles aquecem lá as caldeiras ao máximo, porque quanto mais fogo em cima daqueles metais, mais purificado, né, eles ficam. Tá vendo? Quanto mais fogo, mais pureza. Qual é a intenção de Deus? É purificar o seu povo. Purificar o seu povo. O seu povo. Povo que será salvo, que será redimido. Vamos ler então 1 Pedro agora. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Tá. A gente foi mexer com esse assunto aí, a plataforma está abalada. 1 Pedro 1,7 diz assim: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornaram-se a pedra angular. Então Pedro vai dizer o quê? Que para aqueles que não creem, o trabalho de Jesus não serve. Sim. Isso que Jesus vai fazer, de perdoar os que creem e purificar os que não creem,
esse trabalho no céu. Mas Deus decidiu colocar a obra de Cristo no centro do seu trabalho. Então, a gente gostando ou não gostando, é Cristo que vai fazer esse trabalho. Sim. Por fim, Davi, vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, versículo 10. Tá, peraí. 2 Tessalonicenses. Capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. Tá, do 4 ao 10. Por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo, da parte de Deus, retribuir com tribulações aos que lhes causam tribulações, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá porque o Senhor Jesus... Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Vai até onde? Até o 10. Até o 10. Tá. Isso acontecerá no dia em que Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que crerem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Aí. Pronto, então pronto. Tá? Esse texto de Tessalonicenses é muito claro, né? Já explicou tudo. Ele é muito claro. A Bíblia diz que Jesus vem, né? A volta de Cristo é uma vinda cercada de chama flamejante. Expressão do texto de Tessalonicenses. Sim, sim. Para condenar, trazer juízo sobre os que não creram. É muito importante, né, Davi? Nesse momento que a gente está vivendo, pós-moderno, de retorno ao gnosticismo, de retorno da teologia liberal, muito se fala de um cristianismo, né? Até você me mandou um vídeo essa semana engraçadíssimo, né? De um cristianismo que ama, que Deus ama. Sim, é verdade. Deus é amor, inclusive. Está escrito na palavra de Deus que Deus é amor. Só que o Deus que ama já disse, já declarou, a gente concordando ou não concordando com isso, Deus já declarou que não trará salvação para todos. Os que crerem serão salvos. Os que não crerem sofrerão juízo. E o juízo, ele é simbolizado biblicamente pelo fogo. E é disso que João Batista está dizendo. Então, resposta muito clara. Não, batismo com fogo não é poder do Espírito Santo. Sim. Ponto final. Eu vos batizo com água, mas depois de mim virá um que é mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, a marca do Espírito Santo é para os que creem. E a chama flamejante da noiva incendiada é para os que não creem. Então, como o texto é bonito, né? Porque em todas as passagens onde fala sobre salvação e condenação, tem esses dois aspectos, né? E nessa parte aí também diz, né? Ó, ele virá para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele está separando aí exatamente o que o Messias vai fazer, né? Isso, exatamente isso. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é com o Espírito Santo e com fogo, como se a descida do Espírito Santo e o fogo fossem a mesma coisa. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo nesse sentido. Os que crerem serão marcados para a vida eterna. Os que não crerem serão queimados no fogo do juízo. Do juízo.
Então, João Batista, ele sabe o que está falando, né, Davi? Ele tem plena noção do que ele está dizendo. Vamos ler esse texto aí, Davi. João, capítulo 3, do versículo 22 em diante. Tá. Vê se você consegue ler para a gente aí. Tá. Peraí. Evangelho de João 3. Isso. Do verso 22 ao 36, tá. Isso. Cheguei aqui. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Então, esse ponto é importante. Antes de você continuar lendo, Davi, você está no versículo 26. O que aconteceu? João Batista, com essa pregação escatológica, aterrorizante, impactante, ele mexeu com o coração de muita gente. E ele teve muitos seguidores. Sim. E ele, João Batista, apontou para Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista entendeu que Jesus era o Messias. E a Bíblia Sim. diz que, mesmo durante o trabalho de Jesus, mesmo na mesma época de Jesus, João Batista continuou batizando. E aí os discípulos de João Batista ficaram em crise e disseram assim: pô, tem alguma coisa errada. Você começou a batizar e aquele que você falou dele, que é Jesus, também está batizando lá do outro lado. Então vocês veem, irmãos, irmãs, alunos e alunas da escola bíblica aqui da Verdade e Graça, que às vezes a gente fica disputando para ver quem está certo, quem está errado, e esquece a mensagem essencial, né? Isso não é um problema só da nossa geração, isso é um problema do ser humano, né, Davi? Em vez de você se preocupar com aquilo que é essencial, você fica disputando. Não, João Batista é o meu pai espiritual, João Batista é o meu líder. Não, Jesus é o meu líder. Depois, lá na frente, muitos anos depois, quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, ele fala a mesma coisa. Uns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, outros dizem, eu sou de Cristo. Então, de fato, o que esse texto vai nos mostrar? É que Jesus está lá, o Messias já chegou e os crentes estão divididos em torno dessas questões, né? Em torno dessas discussões. E aí João Batista, quando ele foi confrontado pelos seus discípulos, ele respondeu. Então lê para a gente aí, Davi, a partir do versículo 27. Tá. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo é que o atende e o ouve. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra permanece à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eita, João Batista, pronto, resolveu o problema. João Batista, nesse texto que nós lemos agora, ele resolve o problema todo. Ele diz assim, para começo de conversa, não venham me encher a paciência, ele diz aos seus discípulos. Eu não sou o Messias. Eu já disse que eu não sou o Messias. Vocês sabiam.
Eu já tinha falado sobre isso antes. Eu não sou o Messias, porque eu sou um homem terreno, eu sou um homem comum. E esse que veio agora veio do céu, veio do alto, veio de Deus. Então, João Batista reconhece isso. Né? Depois que ele faz, Covid, Senhor, cura esse homem de Covid. Depois que ele reconhece isso, que aquele que vem do alto vem de Deus, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que esse que veio do alto tem as palavras de Deus. Sim. Tem as palavras de Deus e o próprio Deus entregou todas as coisas nas suas mãos. Mas o que mais chama a atenção, Davi, é que no versículo 36, ele vai dizer algo que a gente tem falado a beça nas reuniões de domingo, né? Sim. Aquele que crê no Filho, aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Mas aquele que continua em desobediência e não crê, o que acontece? Já está condenado. Já está condenado, e a ira de Deus permanece sobre ele. E essa ira vem como, Davi? Vem com o quê? Vem com juízo, vem com fogo. Vem com juízo, vem com fogo. Vai queimar, vai queimar. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo queimar. Vai queimar. Não é poder. Não é poder. João Batista diz o seguinte, que esse que vem depois dele, que é Jesus, é maior do que ele, vem do alto e Deus lhe deu palavras, está vendo? O poder de Jesus está na sua palavra. Sim. Na sua autoridade, na sua presença. E o fogo virá sobre aqueles que não creem. João Batista matou a pau, ganhou meu aplauso, ganhou o nosso respeito. E é por isso que Jesus depois vai declarar, no capítulo 5, com muita propriedade, que de todos os homens que nasceram de mulher em todo o tempo, João Batista é o maior de todos. Por quê? Porque ele conseguiu discernir o que Deus estava fazendo. Sim. E o que Deus está fazendo? Enviando o Messias para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Quem não crê no Messias já está condenado e vai experimentar a chama, o calor desse fogo terrível. Explicamos, Davi? Então você que está aí assistindo, não cante mais músicas que falam de fogo. Isso a mente de vocês agora foram abertas. Só pode cantar música de fogo se você for torcedor do Botafogo. Aí pode. Que são poucos, né? Não sei se você chegou a falar, ô Leclerc. Queria mandar um abraço para Mônica Machado, para Rosa Gomes, que chegou aí também, está assistindo. Boa noite. Verena, Patrícia Torres. Ih, tem uma galera aí. Tem. Sejam bem-vindos. O pessoal acho que está com medo do fogo, hein, Leclerc? Porque ninguém fez uma pergunta hoje. Está todo mundo quietinho. Tá todo mundo quietinho aí, com medo danado do fogo. É bom ter medo mesmo. Refletindo. Tenha medo mesmo. Eu não sei se estão refletindo o que a gente está conversando ou se estão lembrando do repertório que cantava nos corinhos de fogo, hein? Aí, sapato de fogo, sandália de fogo, castiçal de fogo, manto de fogo. Machado de fogo, cálice de fogo. Cálice de fogo é Harry Potter, né? Não é cristianismo. Agora, de fato, né, o que nós precisamos sempre lembrar é que as comunidades religiosas, igrejas, as comunidades de fé, que ficam falando de poder, de fogo, disso ou daquilo, elas fazem isso como um desvio. É um desvio padrão, né? Porque elas não se preocupam com o que é mais importante. E o mais importante é o ensino da palavra de Deus, não é o fogo que incendeia ou o fogo que pega. Né? Isso não é nada. Na verdade, para o cristão, o mais importante é que ele conheça a palavra de Deus, creia e viva de acordo com os seus preceitos, com os seus ensinamentos. Essa coisa do fogo, ela é uma falácia, e a Bíblia vai nos ensinar que não existe essa associação entre o poder e o fogo. Muito importante o que você está dizendo, e também trazer a lucidez, né, à nossa mente, porque muitos cristãos
hoje, da nossa época, ficam atrás de experiência, tá? Como se Deus se movimentasse apenas no campo do sentido, né? Das emoções. Então, esquecem que realmente tudo vai passar, mas a palavra de Deus é que não passa. Aí você acaba percebendo que, então você é cristão, sou cristão, mas a pessoa não conhece a palavra de Deus, não estuda, não lê, porque ela dá prioridade para o poder, para o fogo, para a experiência, né? Verdade, verdade. A Mônica está dizendo aqui, ó, que dá ibope é o fogo caindo. Sim, sim. Quantas vezes eu ouvi, né, referência a igrejas que tem mais uma inclinação para o estudo, né? Eles são frios. Eles não receberam o batismo do Espírito Santo, né, com fogo, né? Eles não têm poder, não tem poder. Isso, eles não têm poder. Eu prefiro aquela igreja ali que é avivada, porque, eu entro, eu sinto o fogo de Deus, né? Tudo naquele campo do emocional, né, da sensibilidade. Virou um cristianismo sensitivo, né? Onde, eu senti um arrepio porque aqui tem um fogo do Espírito Santo. É verdade, é verdade, é verdade. E essa turma do fogo, né, Davi? Os profetas de fogo que estão aí incendiando por todo lugar, o Covid continua aí. Eu não vi nenhum deles resolver esse problema, né? O Covid continua. Os profetas de fogo não profetizam nada. A Mônica está dizendo aqui, ó, tem uns que me assustam. Tem uns vídeos, né? Tem uns vídeos, né, que aí tá o irmãozinho lá meio com sono, né? O cara, aí, toma susto. Boa noite a todos. Sabe as palavras. É assustador mesmo, é assustador, porque realmente não leva a nada. E como nós já falamos aqui em outras lives, em outras aulas, essa turma de profeta de fogo aí não resolve os problemas. E quantas coisas são ditas nos cultos, nas reuniões, que são bobagem, que não se cumprem, que não acontecem. É um frenesi coletivo. Né? A Bíblia ela deve ser ensinada, ela deve ter a centralidade das reuniões dos cristãos. Né? É muito, muito engraçado esse movimento. Você vê que teve o Covid, as igrejas foram fechadas aí 4 meses, 5 meses, no caso da Verdade e Graça, 6 meses, e aí de vez em quando você recebe uns vídeos de cultos que voltaram a acontecer e os caras continuam como se nada tivesse acontecido. Com mesmo. Do mesmo mesma jeito. Mesma palavra, cara. Mesmo jeito. Não houve quebrantamento, não houve arrependimento, não houve nem reflexão, não houve nada. E o povo vai vendado, seguindo, né, essas pessoas mesmo que é triste, né? Muito triste. É triste. Então nós estamos aqui hoje com a unção do balde de água. Vamos apagar o fogo. Para apagar esse fogo estranho, né? Inclusive, já que a gente fez essa piada do balde do fogo estranho, né, tem aquela famosa passagem lá do Velho Testamento dos filhos de Arão que foram mortos por Deus porque ofereceram fogo estranho. Né? Essa frase também é bem utilizada, né? Então, os dois sacerdotes que não eram sumos sacerdotes, nenhum dos dois era sumo sacerdote, eles eram sacerdotes, eles entraram no Santo dos Santos lá do tabernáculo e fizeram o ritual e morreram ali. E o que significa essa expressão fogo estranho? Significa que Deus não os reconheceu naquele momento. Do tipo assim, vocês não eram para estar aqui, vocês não têm essa autoridade. Não tem essa autoridade. Porque o sumo sacerdote era Arão. Então, o sacerdote ele era ungido, né? A unção era colocada sobre ele, que era o óleo da unção, e a palavra unção significa escolha. Né? Aprovação. Então, ele era aprovado por Deus para estar ali naquele momento. E qual era a função do sacerdote? Era interceder a Deus pelo povo e interceder ao povo
em nome de Deus. Então, o sacerdote ficava ali como um mediador, ele levava as súplicas do povo a Deus, Deus falava com ele diretamente, porque ele foi aprovado para aquilo, depois ele ia até o povo e comunicava. E ele tinha sido escolhido. E como os outros dois não tinham sido, então Deus os reprovou. E é isso. O fogo estranho não tem a ver com um poder maligno, esquisito, tem a ver com reprovação. Sim. Jesus, ele é Jesus Cristo. A palavra grega, Cristo, tem o mesmo significado da palavra hebraica Messias. Ou seja, Sim. Jesus é o escolhido, o aprovado por Deus para fazer a obra de Deus. Então, qualquer outro, além de Jesus, é fogo estranho. Então, muitos dos nossos cultos, das nossas igrejas, na verdade, tem fogo estranho. Por que tem fogo estranho? Porque Jesus não está ali. Ele não é invocado, ele não é adorado, ele não é exaltado, ele não é glorificado, a palavra de Deus não é lida, o culto não é cristocêntrico, então não importa o que aconteça, você pode rodopiar, pular, saltar, grudar na parede com a unção da lagartixa, pode sair latindo, miando, pode fazer água, pode ver anjo, pode ser o que for. Inclusive, o apóstolo Paulo diz que o nosso inimigo ele pode se transformar em anjo de luz, pode enganar a muitos, até os eleitos, se for necessário. Agora, se nas nossas reuniões Cristo não for invocado, não for glorificado e não for exaltado, então, aconteça o que acontecer, é fogo estranho. Não é fogo.